Olá a todos e bem-vindos de volta para mais uma atualização de portfólio de hoje. Então, durante a última semana, o portfólio do Couch Investor subiu 2,13%, enquanto o SSIP subiu 0,57%. Isso significa que no acumulado do ano estamos com alta de 34%, enquanto o SSIP subiu 8,77%. E desde o início estamos com alta de 237,5%, enquanto o SSIP subiu perto de 50%. O que também é bastante impressionante. E então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre a próxima reunião do FOMC, algumas notícias relacionadas a Shopify, Reddit e Rubrik. Tudo isso aconteceu ao longo da semana. Tivemos algumas conferências de analistas e coisas do tipo, e então, é claro, vamos falar sobre o portfólio e vamos terminar com um pouco de esportes. Porque, bem, foi e está sendo um período muito divertido. Então, vamos começar novamente com os dois de fora aqui, CoreWeave e o Bull Spread da PayPal. Estou um pouco cansado desse bull spread da PayPal, mas por outro lado, é para o final de 2028, então vamos deixar como está. Quanto a CoreWeave, acabei não adicionando mais ações. Talvez eu ainda adicione, talvez não sei. Mas, por enquanto, 195 unidades a uma média de quase $85 por ação. Quanto ao restante da carteira, tivemos algumas mudanças aqui. No top 5 do ranking, o número 1 continuou o mesmo, é a Nebius aqui, que representa 21% da carteira. Depois temos a AMD. A AMD voltou a ficar acima de $500 por ação, agora está em 500. E 11. Depois temos a SoFi, com 9% da carteira, voltou a ficar acima de $16 por ação. Temos o Google aqui. O Google está passando por uma pequena fraqueza, o que eu gosto de ver, mas isso não faz sentido nenhum. Bem, ainda estou com 125 de lucro nessa posição, mas eu gostaria, ou não me importaria, talvez essa seja uma forma melhor de dizer. Eu não me importaria de adicionar mais ao Google se essa fraqueza continuar. Rocket Lab, apesar da SpaceX, o IPO foi impactado. Agora as ações estão mais próximas de $100, ainda representando um prêmio considerável. Para eu voltar a aumentar essa posição, bem, eu gostaria que caísse ainda mais. Quanto mais? Na verdade, eu não tenho um preço definido, mas eu adoraria comprar mais. Porém, acima de $100 é bem difícil para mim aumentar agora. Depois temos Oscar. Oscar chegou até a 6ª posição na carteira aqui, agora com uma alta de 73,8%, se aproximando dos 30 por ação. Depois temos uma posição em dinheiro, que foi um pouco reduzida. Você vai ver por que temos Meta aqui na 8ª posição, Micron, Dlocal, Rubrik, Robinhood de volta acima de $90 por ação. Talvez eu tenha, ou não, uma boa entrevista chegando, talvez não, eu não sei. Depois temos Uber abaixo de $70 por ação, novas participações, Netflix. Shift 4 ainda está aqui, Reddit, Axon, algumas ações da Nvidia e aquela uma ação da Palantir. Sim, em relação a Shift 4 ela ainda está na carteira por enquanto, e eu vou explicar o motivo disso agora. Eu aumentei algumas posições, então adicionei 15 ações ou um aumento de 33,3% na minha posição. Do Reddit a 162,59, adicionei 25 ações ou um aumento de 16,6% na Netflix. 9,9% de aumento na Uber e um aumento de 6,6% na Meta. Então, mais 3 ações aí. É por isso que a Meta está aqui agora. Número 8, 4,8% da carteira, você pode dizer que isso é bem pouco. Bem, se a Meta realmente chegar ao preço que eu acho que deveria chegar, que é mais próximo de $1.000 por ação. Ao longo dos próximos 12 meses, mais ou menos, então naturalmente ela vai se tornar uma porcentagem maior da carteira. E então, para todos nós que possuímos a local, nós recebemos um pequeno dividendo de cerca de 19 centavos. Então, isso são $356 em dividendos pagos pela local. Como pode ver, ainda mantenho, na minha opinião, uma boa posição de caixa, especialmente considerando minha exposição. Sim, é claro, há alto crescimento e um pouco mais de risco. Então, quando o mercado cai 1%, eu geralmente caio de 2 a 2,3%, mais ou menos, o que está tudo bem. O que também é o motivo pelo qual estou superando o mercado com bastante folga, mas isso é se você quiser superar o mercado dessa forma, ou talvez até mais. Tenho certeza de que alguns de vocês estão se saindo ainda melhor. Portanto, não se surpreendam se, em dias de queda, também caírem mais que o mercado. E nós já falamos sobre algumas estratégias, falamos um pouco sobre a estratégia de call coberta, certo? Para conseguir coletar um pouco mais de prêmio e aumentar novamente o seu saldo em dinheiro.
É uma estratégia muito boa, às vezes funciona muito bem, mas você realmente precisa ter uma estratégia muito sólida caso não esteja indo a seu favor. Agora, em relação à alocação da carteira, ainda há ações em que eu não me importaria de aumentar posição? Sim, Sophie, eu não me importaria de adicionar mais meta, como sabe, não ligo para novas participações lá. Mesma história. Acabei de adicionar a Uber, então vamos deixá-la de lado por enquanto. Ainda estou aumentando Reddit e Axon, que são posições recentes. Acho que ambas. Temos aqui, Axon no valor atual de $8.800. $8.800. Eu adoraria passar de $10.000. $10.000? Então, em relação ao Reddit, já estamos agora, acredito que sim, $10.000. $10.000 de custo, então estamos um pouco negativos nessa posição. Mas eu gostaria de aumentar essas duas posições com certeza nas próximas semanas. Com a Axon, é uma pena que a ação começou a subir logo depois que eu comprei, então já subiu 12%, mas tudo bem, tranquilo, não me importo. Acredito que ambas as empresas podem valer $100 bilhões futuramente. Agora, estamos bem longe disso, então isso me dá um tempo para acumular mais ações. O mesmo vale para a Netflix. A Netflix é, claro, uma empresa muito maior, mas na minha opinião, quando olhamos para onde o mercado está agora, e todo mundo fala de CAPEX, isso, CAPEX, aquele custo de tokens, aumento de orçamento, nenhum aumento de orçamento, esse modelo, aquele modelo. A Netflix não se importa muito com tudo isso. A Netflix é uma empresa muito boa. Fluxo de caixa livre na casa dos bilhões de dólares. Em termos de margem, tudo está indo na direção certa. O mercado simplesmente não liga para empresas como a Netflix, como a Uber neste momento. Empresas sólidas, empresas de crescimento que estão ficando cada vez mais fortes e tem muito pouco a ver com isso. Um modelo de IA foi lançado ou aquele modelo de IA foi lançado. Não importa. Já discutimos isso ao falar de várias outras empresas. O mercado não se importa com esse tipo de empresa. O mercado prefere buscar um IPO da SpaceX de $2 trilhões do que investir nesse tipo de empresa. Ou até mesmo comprar uma Meta, ou uma Google, ou uma Amazon, ou uma Microsoft, ou uma Nvidia, que na minha opinião estão todas sendo negociadas a avaliações muito atraentes. Sobre a lista de observação, Cezil está em $132 por ação. Esse nome teve desempenho excelente, ainda mais sendo do setor. Compre agora, pague depois. Acredito que estava mais perto de estava mais perto de $50, $60. Não faz tanto tempo assim. Parabéns a todos os acionistas da Cezil. A Inter teve queda, Nu e Meli também, embora esta tenha caído mais. Ok, Zeta ainda está em torno de 20 por ação, Lemonade 57, Dave. Uma reviravolta enorme aqui mais uma vez, $286 por ação. Root está em 54, depois vem Axon e Meli. Meli está na minha carteira de aposentadoria e seguirei comprando mais ações. Grab segue em torno de $3 a $4, neste caso $3,30. Se quiser que eu compartilhe minhas opiniões sobre Grab em outro vídeo, farei isso com prazer. Porque eu ainda acho que as expectativas ali para muitos simplesmente não eram realistas. Eles veem uma ação de $5 ou $4 e acham que pode multiplicar por 10, mas essa ação ainda era de uma empresa de $20 bilhões. Então, temos a Shopify aqui de novo, chegando perto dos $100. Eu disse antes, Shopify, se ela fosse para a faixa dos $80, eu talvez realmente entrasse, mas não aconteceu. Depois temos a Chime ainda por volta de 16,70 Build-A-Bear a 32 e então temos Reddit já está na carteira. Então, no geral, é isso em relação às minhas movimentações da semana passada e nos próximos dias. Novamente temos a reunião do FOMC que vai acontecer em cerca de 3 dias. Primeira reunião, certo? Onde Kevin Warsh talvez vá nos dar um pouco mais de informação sobre a estratégia dele daqui para frente. Embora eu não espere que haja cortes nas taxas tão cedo. Se a gente for até a reunião de janeiro de 2027, ainda podemos ver isso. Um aumento na taxa tem uma probabilidade maior do que não haver cortes nas taxas. Então, há 41,8% de chance de termos um aumento na taxa, quase 20% de chance de talvez 2 aumentos ou apenas um de 150 pontos base. Então, vamos ver o que acontece. Isso com certeza vai mudar depois de quarta-feira, isso é certo. Além disso, em relação a isso, não se surpreenda se Robinhood, Sophie, esses tipos de nomes forem impactados na quarta ou quinta-feira com base nos resultados, com base nos comentários que recebermos de Kevin Warsh. Então sim, na minha opinião, eu realmente acho que ainda teremos muitas oportunidades pela frente.
Eu sei que parece estranho, porque a gente fala sobre máximas históricas do mercado. Essa empresa subiu, aquela empresa subiu. Mas eu ainda sinto que há muitas oportunidades para comprar ótimas empresas a preços razoáveis. Agora vamos falar sobre algumas dessas empresas de qualidade. Agora vamos começar com uma empresa ainda cara, negociada com prêmio, a Shopify, que está basicamente estável. Nos últimos 12 meses, no acumulado do ano, ela caiu 31,1%, ainda sofrendo aquele tipo de efeito do apocalipse do SaaS. Embora você possa dizer que isso é puramente uma questão de avaliação. Agora, a Shopify realizou uma conferência para analistas e falou sobre o UCP, que é o Protocolo Universal de Comércio, e também mencionou o Plano Agente. Então, isso permite que lojistas que não são da Shopify listem itens de catálogo no ChatGPT e Cloud sem serem usuários nativos da plataforma, criando um poderoso ciclo de cross-sell no topo do funil. Eles falaram sobre a adoção do Sidekick, que está crescendo rapidamente, sobre a eficiência dos desenvolvedores e sobre incorporar uma forte cultura de IA liderada pelo fundador. Hoje, mais de 50% da base de código interna da Shopify é escrita usando IA, limitando o crescimento futuro do quadro de funcionários, o que, claro, vai ajudar nas margens. Os obstáculos fiscais que afetaram o fluxo de caixa livre devem diminuir nos próximos trimestres, reduzindo os ventos contrários. Eles comentaram que o ShopPay segue liderando concorrentes globais em conversão no checkout e é um grande alvo para a aquisição de comerciantes. Bem, se compararmos isso com o PayPal, a história é completamente oposta. A expansão internacional e a adoção global do produto seguem padrões da América do Norte, mostrando rápida escala internacional. A disrupção da IA generativa está forçando empresas tradicionais a adotar tecnologias modernas e acelerando a migração para a Shopify. Então, novamente, um sólido momento, bons comentários para um negócio de altíssima qualidade que está sendo negociado com um prêmio. Com relação ao Reddit, nós também falamos sobre isso. Algumas mudanças estão acontecendo, é claro, na plataforma. Mudança da página inicial estática para feeds personalizados via aprendizado de máquina, visando aumentar a retenção de usuários, como o Instagram fez nos últimos anos. Com relação à busca nativa com agentes de IA, que foi redesenhada com capacidades de agente de IA para ajudar novos usuários a encontrar comunidades complexas de forma intuitiva, o volume de buscas cresceu 30% ano a ano no último trimestre. O crescimento de usuários ativos diários nos Estados Unidos foi de 7% ao ano, enquanto globalmente foi de 17%, mas a receita subiu 69%, impulsionada por mais anúncios e monetização premium. Essa será a tendência daqui em diante. Sobre a expansão de coortes, grupos antigos passaram mais de 15 minutos diários, enquanto novos usuários atingiram 30 minutos, mostrando engajamento de longo prazo consistente. Acho que as pessoas têm muito tempo, mas tudo bem, é bom para os investidores. Então, em relação ao valor que o Reddit oferece. Então, o Reddit atua como a antítese humana bruta aos chatbots conversacionais, protegendo-o da típica disrupção estrutural dos mecanismos de busca. Dados de diálogo humano são essenciais para treinar modelos e renovar contratos com OpenAI e Alpha. Mas ainda acredito que quando tivermos alguns números divulgados, isso vai impulsionar as ações muito mais alto. Eles expandem ciclos de comércio, sincronizam catálogos de lojistas e integram checkout nativo via Shopify. Passando para a Rubrik, eles realizaram o Dia do Investidor Rubrik 2027. Então, eles lançaram a plataforma de dados Annapurna, feita para cargas de IA, que formata e usa dados empresariais não estruturados, que são 90% dos dados da empresa direto nos pipelines de desenvolvimento de modelos. Inclui gestão nativa de postura de segurança de dados para eliminar riscos de vazamento e eliminar pipelines de ETL lentos e caros. Depois, comentaram sobre diversificar as fontes de receita. Então, implantações resilientes de dados, isso é $400 milhões em ARR, implantação em nuvem, $250 milhões em ARR, implantações SaaS, $150 milhões em ARR, e o pacote Identity Resilient, $50 milhões em ARR. A adoção de várias categorias impulsiona rápido crescimento. As contas de clientes usando múltiplos produtos cresceram para 76% no ano fiscal de 2026, contra apenas 34% no ano fiscal de 2021. Clientes que adotaram mais de 4 categorias cresceram para 21% contra menos de 1% no ano fiscal de 2021.
Sobre a meta de longo prazo, podemos analisar a margem bruta do modelo operacional. Ano fiscal de 26,82% a meta de longo prazo para 3 a 5 anos é mais ou menos a mesma. P/D como percentual da receita, 21% meta de longo prazo entre 14% e 16% vendas e marketing foram, 61% no ano fiscal de 25 agora já está em 50%. Eles querem reduzir isso para cerca de 33% a 38% nos próximos 3 a 5 anos. G e A, mesma situação lá, menos do que estão agora. Margem de lucro operacional realizada em um ponto no ano fiscal 26 ou negativo 0,5%. A meta de longo prazo é acima de 20%. Com relação à margem de fluxo de caixa livre, 18% no ano fiscal 26, eles estão buscando acima de 25% nos próximos 3 a 5 anos. Quanto à diluição das ações, dígitos baixos, esse é o objetivo para os próximos 3 a 5 anos, mudando para o Shift 4. Sim, fiz isso de propósito. Então, o Shift 4, esse dói bastante de ter porque, em teoria, deveria valer muito mais do que os $41 por ação, ou 3,2 bilhões de dólares em valor de mercado. Por quê? Bem, é uma empresa lucrativa. Em termos de PL, o futuro está em 16,7 vezes e o índice PEG em 0,3. Ainda se espera que cresça. Como você pode ver, em termos de ações, caiu 34% no acumulado do ano, caiu 55% no último ano. É uma empresa em que você diria, sabe de uma coisa, talvez em um ambiente macroeconômico melhor, talvez onde as taxas de juros estejam caindo ou algo assim. Ou talvez, sem a aquisição da Global Blue, ela valeria algo mais próximo de $100 por ação. Além disso, se Jared Isaacman não estivesse liderando a NASA e ainda fosse o CEO da empresa, talvez esse também fosse o caso. Mas agora, e como já disse antes, não se trata de vender porque estou pessimista em relação à empresa. Não, eu só estou pessimista em relação a isso aqui. Eu só estou pessimista em relação ao movimento da ação. Agora, pode ser que este seja o fundo neste momento. Pode muito bem ser o fundo agora, mas não tem força nenhuma. Tipo, até mesmo no último trimestre os resultados foram bons. O guidance poderia ter sido melhor, mas não foi ruim. E a ação até se moveu no dia, mas depois perdeu tudo. Agora, olhando o semanal, será que isso pode ser o fundo? A gente tem um belo candle verde bem aqui que pode ser o fundo, porque anteriormente a gente encontrou algum suporte nessa região agora, embora estejamos muito, muito longe das médias móveis. E olha, se a gente olhar o diário, precisaríamos ver ela passar acima da média móvel de 50 dias, que está em torno de 40, e $3,4, e idealmente até acima da de 100 dias. Então, basicamente, ir para $50 é o que precisaríamos ver para realmente dizer, ok, o momentum aqui está mudando. Sobre a Shift 4, talvez esteja tendo um trimestre melhor que o esperado, especialmente com a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. Shift 4, certo, está disponível em muitos desses grandes estádios onde os jogos estão sendo realizados. Isso pode ajudar, certo? Pode ajudar a aumentar o volume através das redes de pagamento deles. Mas eu acho que agora é mais sobre a tese global, porque é uma empresa global. É sobre a integração da Global Blue, as sinergias, as margens e, claro, controlar, eu acho, a dívida que eles têm. Embora, como já discutimos várias vezes, não seja um problema para 2026 ou mesmo para 2027, é para mais tarde nesta década. E se as sinergias realmente funcionarem, se eles garantirem que as coisas voltem a acelerar, nem isso vai ser um problema. Então tem mais a ver com o momento e também com o fato de que, ok, talvez eu possa usar esse dinheiro para investir em empresas que eu acho que vão ter mais impulso, especialmente porque o potencial de valorização está mais garantido agora no curto prazo. Mas, de novo, eu não tenho bola de cristal Então, por isso que agora eu não fiz nada. E por último, mas certamente não menos importante, e os Knicks, hein? Certo? Se o seu time esportivo se chama Spurs, seja o San Antonio Spurs ou o Tottenham Hotspurs, infelizmente você está torcendo para pipoqueiros históricos. Eu não sei quantas vezes dá para perder uma vantagem tão grande em jogos, mas acho que é isso que acontece quando seu time se chama Spurs. Mas enfim, parabéns a todos os torcedores dos Knicks por aí, falando de algo um pouco mais importante, que é esse belo troféu, e isso é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo está rolando. Deixe seus palpites nos comentários abaixo.
Se eu achar bons ingressos, talvez viaje aos Estados Unidos para assistir a jogos incríveis nas próximas semanas. Se não, tudo bem, estou muito animado. Já tivemos alguns jogos interessantes, mas eu realmente acho que a partir de hoje os jogos interessantes vão aumentar, especialmente para nós, europeus, né? Aqui a gente tem um jogo às 18h, outro às 21h e depois à meia-noite também. Então não é o melhor, mas definitivamente não é o pior. Além disso, é no verão, não é no inverno como há 4 anos. Então não dá para reclamar muito. Os estádios parecem incríveis, o clima parece incrível. Estou até com uma certa inveja de não estar lá, mas é isso aí. No final das contas, eu sou o Couch Investor. Então é isso que eu tinha para vocês no vídeo de hoje. Vejo todos vocês no próximo. Vamos, obrigado.